Eu acho que uma coisa interessante que fica ali pega exatamente o meio de apresentações que apenas tecnicamente são muito diferentes, porque aí a gente pega o lado do crime organizado e o lado formal do crime organizado, é essa questão de como, por exemplo, a gente tem realmente o hábito de dar nome às coisas quando a gente está tratando do sistema político e de omitir informações quando a gente está lidando com o crime organizado, e eu falo isso muito especificamente sob o ponto de vista da imprensa, que tomou essa decisão editorial extremamente danosa de não dar nome às facções, não dar nome às pessoas, porque, entre aspas, isso vai inflar a vaidade das pessoas, ou isso vai encorajar as pessoas a cometerem crimes. E isso gera uma perda muito grande do ponto de vista acadêmico, porque você quebra a linha da história da facção, por exemplo, que é o que aconteceu no Rio, muito especificamente. Você pega notícias hoje, você vai ler, você lê a facção que domina o Complexo do Alemão invadiu a área da facção que também domina a Cari. Você fica assim, é impossível você entender o que as pessoas querem dizer. Isso fere o direito básico do jornalismo, que é informar. Isso não pode... Isso é um absurdo do ponto de vista jornalístico e foi tomado como uma decisão jornalística ali. Então, eu acho que essa questão de dar nome às coisas para poder permitir que a gente compreenda o fenômeno e escreva melhor sobre ele, que a gente contabilize melhor as informações e planeje ações, seja de enfrentamento, seja de políticas públicas, é realmente fundamental. E um outro ponto que eu acho ali que é muito interessante para poder unir as apresentações é a questão do proibicionismo em si. Se a gente tratasse a questão do proibicionismo, a gente provavelmente nem teria esse painel nessa forma em que ele foi colocado. Eu estava conversando recentemente com um promotor da Operação Furacão, se eu não me engano, sobre o jogo do bicho, e muito do que ele me disse me lembrou a apresentação do Bruno, porque o Bruno estava falando ali dessa questão da lista de 1993, e eu estava conversando com esse promotor, ele falou, olha, quando eu prestei concurso, o Anísio já tinha ficha aqui, já tinha processo aqui. E o cara fez 30 anos de promotoria. Então, ele estava dando esse exemplo exatamente de como, quando o jogo do bicho era um jogo legal e de quando ele foi para a ilegalidade, o quanto que o jogo do bicho cresceu, se profissionalizou, ficou rico, pegou em armas e hoje é isso. Tem, inclusive, muitos paralelos com o tráfico, porque domina feudos no Rio, domina atividades lícitas e ilícitas, né, tem um papel muito importante na política, principalmente da Baixada Fluminense, então você consegue ver todos esses paralelos apenas cruzando uma linha que é o de quando você se torna ilegal. Eu até separei uma coisa aqui para ler, especificamente sobre a questão do tráfico, porque, mesmo a gente sabendo o porquê que o tráfico é uma atividade ilegal, a gente continua insistindo nessa política. Então, em 1994, o então chefe de política doméstica do Nixon, ele admitiu, numa entrevista, o teor racista da política de drogas. Ele disse exatamente isso para o repórter. Na campanha presidencial do Nixon, em 1968, e depois na Casa Branca, nós tínhamos dois inimigos. A esquerda anti-guerra, porque era a época da guerra no Vietnã, e as pessoas negras.
Sabíamos que nós não podíamos criminalizar quem era anti-guerra ou negro, mas convencendo a população a associar hippies à maconha e negros à heroína, e depois criminalizando fortemente os dois, poderíamos desestabilizar ambas as comunidades. Poderíamos prender seus líderes, invadir suas casas, impedir suas reuniões e caluniá-los todas as noites nos jornais noturnos. Sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas? Claro que sim. E é isso foi admitido publicamente, e nós continuamos aí signatários das convenções de drogas, produzindo toda essa merda que a gente está falando aqui sobre hoje. Porque isso é direcionado a uma população, isso foi uma decisão política, porque é isso, eles tinham um inimigo, dois inimigos, no caso, a serem combatidos. Isso foi tomado ali como uma decisão política, e a gente continua até hoje lidando com os efeitos disso sistematicamente, enquanto eles agora, inclusive, estão flexibilizando a legislação para poder comercializar a maconha, seja ela medicinal ou recreativa, dependendo do estado. Então, isso ainda nos faz refletir sobre o quanto a gente continua enxugando o gelo, mesmo depois de ser revelada o porquê dessas políticas. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a gente pontuar, é em relação às estatísticas que a gente trabalha, o quanto que elas são irreais no caso de subnotificação mesmo. No Rio, agora, a gente tem essa questão do quanto tem sido revelado os cemitérios das milícias, e do quanto que vários números eram colocados ali em desaparecidos, né? Então, até existe toda uma discussão sobre como o ISP classifica desaparecimento e encontro de ossadas e cadáver, e o quanto que a milícia tem impacto nos índices ali levantados pelo ISP, que eu acho que também seria um paralelo, inclusive, que eu vejo com a questão de São Paulo, no quanto a existência dos tribunais do PCC podem acalmar ou não as estatísticas, dependendo da necessidade, e mesmo o quanto isso é interessante do ponto de vista de o quanto o armamento não é tão importante aqui, por ser um monopólio, e do quanto que isso é extremamente ostensivo no Rio, por se tratar de uma disputa muito descarada. E mais um ponto que eu achei interessante é sobre o quanto o Estado não se importa com esses movimentos, até que seja impossível não se importar mais, que é o que Camila disse que está acontecendo agora com o Paraguai, que agora já era. Agora já era. O Paraguai vai assistir o filme que nós assistimos aqui há 20 anos. Né? E isso está acontecendo agora no Rio de Janeiro com as milícias, porque o Itzel disse recentemente que milícia não é um problema mais importante do Rio. E a gente vê exatamente o contrário em todos os números, inclusive os números produzidos pelo próprio governo do Estado, que é tanto a questão do crescimento do número de milicianos presos, quanto, inclusive, quando você pega o número de áreas que são dominadas pela milícia hoje em dia, que abrigam 2/3 da população do Rio de Janeiro, está sobre territórios que são geridos pela milícia, geridos como um todo. Eu acho que no Rio a gente ainda produziu um fenômeno híbrido, porque agora a gente tem a milícia traficando e o tráfico oferecendo serviços. Então, a gente ainda tem ali uma nova característica do crime no Rio, e que
tem trabalhado muito largamente ainda sob o guarda-chuva e, às vezes, até orientação de religiosos, né? Então, a gente tem traficantes extremamente evangélicos, que isso agora vocês devem até ter percebido que realmente explodiu num nível que chegou aos noticiários, que são os traficantes que agem sob ordem de pastores para poder quebrar terreiros, para poder impedir que as pessoas andem com roupas brancas nas sextas-feiras, e tudo, usar colares também, dependendo da área em que você mora, você não pode mais professar a sua fé, se ela não for evangélica, obviamente. Terrivelmente evangélico, exatamente. Eu gostaria de levantar um ponto aqui para a gente, no sentido de, especificamente, dentro disso que Camila levantou sobre o quanto que é importante a existência da prisão para a manutenção do crime organizado. Especificamente, eu estava dando uma lida no pacote anticrime, e muito do que tem ali é especificamente sobre endurecer contra o crime. E tem uma medida que já está dando o que falar entre quem está preso, que é a quebra de contato entre a família e a pessoa que está presa, com a estipulação de... Vão ser células, né, de vidro, ou seja, vai ser como a gente assiste... O Moro mesmo já disse que ele assiste muitas séries americanas. Então, isso é uma coisa praticamente importada das prisões americanas, que são aquelas células onde você vai ver só através do vidro e falar pelo telefone sem nenhum contato externo, né, sem toque. Então, gostaria, inclusive, de perguntar para vocês que lidam com essa pesquisa específica sobre prisões, qual será o impacto dessas medidas previstas no pacote anticrime para a pessoa que está presa e para as facções? Qual que é o poder dessas coisas que estão previstas? Isso me lembra, inclusive, muito que o Hélio Luz falou há milhões de anos ali no Rio de Janeiro, quando ele era delegado, ali era o quê? Década de 90, e ele falou que não acontece crime no Rio de Janeiro sem anuência da polícia. E ele entrou para ser delegado da antissequestro numa época em que tinha centenas de sequestros no Rio de Janeiro por ano. E o sequestro acabou, né? E isso foi uma fala repetida pela Jaqueline Muniz no ano passado, durante o período da intervenção também, porque fica muito claro você visualizar o movimento do crime organizado nesse sentido de, se a polícia permite, você pode. Inclusive, permite te alugando o caveirão, te dizendo onde vai acontecer, o que vai acontecer, como vai acontecer os próximos movimentos. Então, acho que essa questão do pacote, ele pode ser mais um movimento desse de vai permitir o fortalecimento ou não das relações entre o crime. Então, acho que seria uma parte interessante para a gente começar o debate. Eu vou, só em homenagem aos resistentes, sobreviventes da manhã, antes de devolver a palavra para vocês, queria saber se tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta. Que aí a gente já junta tudo e passa para que eles possam responder em conjunto. Lá, por favor. Só o microfone, Jefferson, um minutinho. Obrigado. Jefferson. Eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel. No argumento que ele fez, me pareceu muito interessante, de que aqueles grupos que no início da sua pesquisa, me parece que em meados dos anos 2000, você encontrou, final dos 90, desculpe, você encontrou e que hoje dominam a cena política nacional, cada um à sua maneira e com diferenças de poder e tudo,
se você pode fazer alguma referência a partir desse arco às milícias, como a Cecília colocou, quer dizer, olhando sobre essa perspectiva, o que a gente pode esperar? Qual o espaço que a gente pode esperar que as milícias ocupem no curto prazo? A gente já sabe que elas têm uma participação importante, mas me parece que menos do que as facções e menos do que a polícia, com a ação que você se referiu, no político mais organizado, as milícias a gente vê ainda como sombra. As facções a gente consegue ver, tem estudos que nos mostram a organização delas, e é possível conhecer minimamente do que se trata. Pode ser desconhecimento meu, mas aí eu gostaria que você me informasse sobre isso. E da parte do lado da polícia, a gente, pelo sistema ser formal, eles conseguem entrar nos partidos, a gente consegue saber o peso que eles têm em termos de bancada e tudo. E qual é o peso que as milícias têm? Obrigado. Seguimos, então? Bom, eu queria agradecer muitíssimo as exposições, os comentários da Cecília, a cada uma delas. É realmente incrível poder reunir vocês aqui e ouvir essas contribuições, né? Eu teria inúmeras perguntas para fazer, mais pontuais, específicas para cada uma delas, mas em função do tempo eu não vou poder fazer. Quem sabe mais adiante, esticando a conversa, a gente pode aprofundar. Mas preciso fazer uma, pelo menos, que eu tomei a iniciativa de reuni-los, não é? Imaginando que cada um, a partir da sua contribuição mais específica, nos ofereceria parte do retrato global das coisas. Porque assim nós temos trabalhado nas nossas linhas de investigação, nos nossos projetos, nas nossas abordagens e tudo mais. Mas, uma vez que a gente tenha o privilégio de reuni-los, eu queria fazer a seguinte pergunta. Camila e Gabriel, quando vocês olham para uma exposição como a do Bruno, sobre o sistema político, mais no âmbito institucional, mas a respeito de um tema que é um tema que também opera fundamentalmente nas sombras do crime, se não o crime propriamente dito, que conexões, se é que há, vocês são capazes de vislumbrar entre o mundo que vocês estudam e o mundo que ele descreve? Há alguma? Ou eles são completamente estanques, separados, e vamos seguir assim por um bom tempo, não é? Ou não, eu já consigo, ao estudar o crime na forma como vocês estudam, verificar conexões com o mundo que ele descreve, né? E, fazendo um movimento na outra direção, Bruno, você não teve a oportunidade de ouvir as duas falas integralmente, mas aquilo que você pôde ouvir, eu te pediria também esse esforço, né? Quer dizer, tinha uma hipótese de que, com o fim do financiamento de pessoa jurídica, haveria uma abertura maior para o dinheiro do crime, propriamente dito, invadir o sistema político. Não sei se isso ocorreu, se há realmente esse risco ou não, mas, na direção do que eles descrevem do mundo do crime, o que você também seria capaz de apontar como uma possibilidade de conexão? Bom, agradeço as perguntas da Cecília e do Rogério. Bom, as da Cecília, né, sobre as estatísticas. Aqui em São Paulo, Cecília, também tem esse fenômeno de existência de cemitérios clandestinos, né? Quando eu estava fazendo doutorado, eu tentei pegar o número de pessoas desaparecidas para ver se existia algum tipo de correlação ou algum tipo com a questão da redução dos homicídios. Mas pelo que eu encontrei na época, as pessoas desaparecidas elas mantinham uma tendência meio que constante. Então, a minha expectativa é que fosse ter uma inversão, né? Então, mais pessoas desaparecidas, menos homicídios. Mas eu não encontrei isso. Agora, o ano passado, eu fui convidada para ir comentar sobre o PCC no programa de proteção à testemunha aqui em São Paulo, né? Eu esqueci o nome do programa aqui, enfim, é que faz a coisa de proteção a testemunhas, né? E eles tinham uma preocupação muito grande
né, nas áreas em que eles atuam, com muitas pessoas pedindo proteção, etc. E essa questão surgiu, esse debate de que em muitos lugares, talvez o Gabriel também possa falar um pouco sobre isso, depois eu já ouvi em vários outros espaços, em muitos lugares, de fato, o PCC regulou as mortes, não pode mais matar, tudo aquilo que a gente mantém como interpretação. Mas, também, muitas vezes, quando eles matam, eles desaparecem com o corpo. E, nesses casos, não entra na estatística de desaparecidos, porque a família não pode fazer boletim de ocorrência. Porque, os desaparecidos só vai constar se a família for à delegacia e fazer o registro. Eu soube de vários casos. A família sabe que o seu parente foi morto, mas não reivindica o corpo. E eles também desaparecem. Então, a hegemonia do PCC, né, até aí linkando com a outra questão das armas, que o Gabriel comentou e você também comentou. Eu entendo que a hegemonia do PCC ela é tão consolidada que todo mundo sabe, mas é desnecessário até demonstrar, desnecessário mostrar. Então, assim, é desnecessário ter armas, mas todo mundo sabe, né? Eu tinha um irmão que morava numa favela ali na Zona Norte, no Parque Novo Mundo. Eu morava em Curitiba, na época, fui na casa dele, cheguei com o carro em sulfilme no carro, estava com um monte de criançada no carro, só que nem a minha filha nem era nascida, eram minhas sobrinhas. E quando eu entrei na favela, eu percebi que tinha 2 motos acompanhando o meu carro. Eles com o walkie-talkie, assim. Só que eu baixei os vidros do carro e continuei dirigindo. Não fui. Aí eles viram, né, crianças, etc. Não, ninguém me abordou, ninguém falou nada. Ninguém precisa falar. Mas já está implícito, né? Para quem é diferente no Rio de Janeiro, que talvez se eu fosse acontecer, se fosse meu carro fosse metralhado, né? Enfim, então assim, não é que o PCC, enfim, então não existe o controle do território nesse sentido, como no Rio de Janeiro, com um controle armado do território, mas existe aquele controle que é invisível, imperceptível para quem não está ali muito ligado nas coisas, né? E, então, eu acho que os tribunais, né, nesse sentido, então, assim, os corpos sequer precisam aparecer, mas todo mundo sabe que uma pessoa foi morta. Quer dizer, só que ninguém fala nada. Né? Então, essa morte... Só que eu não acho que isso impactaria o número de homicídios. Pelo menos eu não vejo, assim, seja num volume, porque, de fato, eles têm essa regulação, né, e essas mortes elas não são assim, num volume muito grande. A questão do pacote anticrime, né? Bom, então, o pacote anticrime ele vai exatamente na direção totalmente oposta daquilo que a gente há décadas fala, né, de soluções, né, para pensar na questão da redução de violência e crime. Porque o pacote anticrime ele só repõe as mesmas medidas de sempre. Então, assim, é aumento endurecimento da pena, da punição, a previsão de mais tempo no RDD, no Sistema Penitenciário Federal, que é o regime de isolamento, né? Então, ele só recrudesce ainda mais a possibilidade, né, de punição, principalmente a partir da prisão. Então, eu vejo assim, o Sistema Penitenciário Federal ele é um sistema muito caro. Um preso custa quase R$ 10.000 por mês. Porque ele fica no regime de isolamento, é sozinho na cela, tem uma relação de 8 agentes penitenciários para um preso. Então, ela inverte, né, a relação que está presente no sistema estadual. Então, assim, quando o preso vai para o regime federal, ele fica, de fato, com a comunicação prejudicada. Ele, de fato, embora se comunique, sempre se comunica, mas ela não se estabelece como acontece nos estados. Acontece que o Estado, o governo no Brasil, tem um limite muito claro para apostar no sistema penitenciário federal pelo valor que ele custa, né? Então, assim, hoje nós temos 4 penitenciárias federais, a 5ª, Brasília, está funcionando parcialmente, mas são cerca de 800 vagas que se tem hoje. Então, se a gente aposta nisso... qual que é o limite? Diz, manda para o federal, manda para o federal. E o pacote anticrime, ele prevê que hoje pode ficar 1 ano prorrogável por mais 1, embora, por exemplo, o Beira-Mar esteja lá desde 2003, desde 2006, quando inaugurou. Mas, enfim, tirando algumas exceções, eles podem ficar por um tempo determinado. O pacote anticrime prolonga, dobra o tempo
que pode ficar. Bom, ou seja, daqui a alguns meses a gente vai ver que não vai ter vaga no sistema federal. Então, obviamente, é uma proposta que não cabe na realidade, né? E eu sempre digo isso, ao mesmo tempo então, que se propõe cortar a comunicação das lideranças. Digamos que a gente admita que isso vai, né, reduzir, isso vai quebrar a cadeia de comando. Só que os sistemas estaduais, eles continuam produzindo outras pessoas que vão ascender na carreira do crime de maneira tal que vai ocupar o espaço daqueles que vão para o sistema federal. Eu dei o exemplo aqui do PCC, como a ida de Marcolli e companhia, que tanto você falou para o sistema federal, não impactou nada no funcionamento. Eu vi algumas pessoas falando, algumas autoridades, que quebrou a cadeia de comando. Eu não vejo isso. Não sei, eu vejo tudo a mesma coisa. Então, assim, mesmo que o Marcola morra, dizem que está doente, enfim, a questão não é uma pessoa, a questão é uma rede, né, que já funciona de uma maneira quase que automática, independentemente de pessoas específicas, né? Então, o pacote anticrime ele aposta no mais do mesmo, o aumento do encarceramento e aumento de tempo em isolamento nas prisões. Além do que você falou, ele aposta também, seguindo a lei italiana, a lei antimáfia, né, o 42-bis, né, que é se não me engano, é o artigo que condena os mafiosos ao regime do cárcere duro, que o ministro da Justiça ele é muito, ele admira muito, é muito fã, me parece, né, dos processos italianos. Porque a ideia da máfia, dessa punição, é justamente cortar os vínculos com a família, porque se supõe que a família, né, ela é a base do poder do mafioso. Então, a ideia é romper com esses vínculos. A ideia é trazer o mesmo, né, para aplicar no Brasil. Bom, a gente sabe, se a gente fosse aprofundar, é uma coisa que eu nunca fiz, mas que eu tenho até vontade de fazer, processos de desvinculação, de vinculação, de desvinculação a facções, se tem uma coisa que pode, eventualmente, fazer com que o indivíduo não queira entrar para a facção e que queira se manter mais distante dessas redes criminais, é a família. Tanto que é muito comum o indivíduo ter um filho, ele tenta, claro que é difícil, etc., mas ele tenta se afastar. Então, o Estado, né, digamos, propiciando ou tentando cortar o vínculo com a família, o que ele está contribuindo, mais uma vez, para reforçar os vínculos com a facção. Porque eu não falei que não deu tempo de entrar nessa questão, mas tem uma dimensão importante dos grupos, que esses grupos criminais, eles dão a esses indivíduos uma identidade. Eles permitem a esses indivíduos a criação de um vínculo, né? A ideia, somos irmãos. Então, é um vínculo de pertencimento que tem uma dimensão identitária muito importante, que não tem nada de econômico nesse sentido, né? Não tem uma relação direta com o aspecto econômico, que é muito importante. Então, eu já ouvi muita gente falando assim, porque tem umas pessoas que não querem se filiar ao PCC e falam assim, eu não vou me batizar, porque aí depois eu estou com a minha família numa festa, todos que falam que não querem se batizar dão o mesmo exemplo. Eu estou com a minha família numa festa, depois, num domingo, aí toco o meu telefone e alguém fala assim, você tem que ir lá e matar alguém. Aí eu tenho que deixar a minha família e tenho que ir lá e cumprir uma ordem, né? Porque o PCC tem uma premissa de que o PCC é acima de tudo. Família acima de tudo, Deus assim, os Estados Unidos, não, o Brasil. Enfim, vocês entenderam. Mas a ideia de que a família é acima de todos, enfim, de tudo. A família é a PCC. E aí, então, esses indivíduos que têm um vínculo forte com a família, muitas vezes o que impede eles de se vincular à facção é a família. Então, quando o governo atua para fragilizar o vínculo, romper o vínculo com a família, vai sobrar a facção, né? Enfim, então, é isso. E aí, para a resposta do Rogério, né? A questão do Rogério. O que eu vejo, Rogério, nunca aprofundei, é uma questão, uma seara, pelo menos eu sempre achei muito difícil. Geralmente, jornalista pergunta, né? E candidato? Tem muitos candidatos do PCC, eles Eu sempre falo assim, eu acho muito difícil pesquisar isso, e a minha pesquisa sempre privilegiou as prisões, né? Então dificulta ter uma distância maior. Mas, no que eu consigo ver? Eu consigo ver
articulações, conexões no nível da base, da ponta. Então, para eleições, para posições políticas que estão nas pontas, vereadores, prefeitos de muitas cidades, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, do interior. Então, eu vejo não vejo uma conexão assim nesse nível que o Bruno colocou aqui desses bilhões, né? Isso não. Mas veja essas conexões de ponta mesmo ali, né? E que se espraia para a economia lícita, entre aspas, para alguns setores também bastante específicos. Combustível, automóveis usados, revenda, a coisa do transporte alternativo. É claro que alguns desses empresários eles acabam se sobressaindo e assumindo umas posições mais importantes. Mas, ao que eu vejo, no caso do PCC, ainda prevalece, aí talvez o Gabriel, né, tenha mais uma outra visão, mas no que eu vejo prevalece ainda coisas muito da ponta ali mesmo, né, do sistema político. Eu, por exemplo, não vejo o PCC assim, acho muito mais a milícia o risco dessa infiltração no Estado do que as facções. Porque para esses políticos, certamente não vale a pena muito se sujar, digamos, para ter uma relação muito direta com o PCC. Se sujar no sentido da opinião pública, né? Isso publicamente para ele é um suicídio politicamente, se vem à tona essa ligação. Alguns a gente sabe que existe, mas essa ligação de bairro, né? Quando aquele atua em alguns bairros, necessariamente alguns políticos têm uma atuação ali, né, num bairro específico, ele de alguma maneira ele tem que lidar com essa relação com o crime. Mas é isso, eu vejo muito mais nas pontas e não algo muito estruturado. Bom, eu não sei se a gente vai, eu já vou fazer uma palavra final, ou você vai voltar? Ah, tá. Não, eu só queria agradecer, dizer que para mim foi muito importante, mais uma vez, né, agradecer muito essa oportunidade de reencontrar o Gabriel, conhecer o Bruno, a Cecília e fazer esse debate aqui. Mais uma vez, obrigada. Bom, muito rapidamente, eu concordo com o que a Camila falou em relação ao PCC e política, mas a gente tem visto coisas muito interessantes nessa pesquisa que temos feito sobre os carros. Então, aí tem conexões que são muito mais de mercado e que separam muito bem os grupos. Ou seja, os carros circulam, mas os grupos que estão em cada momento da cadeia são muito diferentes. Então, por exemplo, o molequinho que vai roubar um carro ganha R$400 a R$1.000 para roubar um carro. Esse carro, só dar o exemplo que está no livro aí, né? Esse carro custa R$200 mil. E o moleque ganhou 400 ou 1.000. Daí ele vai dar para alguém que vai pegar esse carro e vai fazer um crime, etc. e tal, e vai abandonar esse carro. A seguradora pagou 200 mil para o Rogério, que é o dono do carro. Ela recupera esse carro de volta e leva num leilão. Certo? 1% dos carros segurados são roubados. Então, só aí a gente calculou quanto a seguradora ganha com uma taxa possível de carros, é uma coisa astronômica. Daí, um exemplo só bem claro dessas conexões. Aí o carro vai para um leilão. O leiloeiro ganha 5%. Ele ganha, em geral, 10 vezes mais do que o menino que roubou o carro. Mas isso não é o problema. O problema é que o leiloeiro faz tanto dinheiro com isso, que é um mercado muito controlado, né? Ele faz tanto dinheiro, por exemplo, a gente viu coisas do tipo 250, 300 mil reais por dia o cara ganha vendendo carro aqui, num leilão aqui em São Paulo. Leilão é pessoa física, né? Então, esse cara, ele vira senador da República, não por São Paulo, por um estado do norte, né? Para não ficar muito fácil de reconhecer. Esse cara se elege senador da República. A gente foi ver, no Senado brasileiro tem 1/3 de senadores sem nenhum voto. Então, assim, suplentes, né? Ele vira suplente de um cara que ele bancou a campanha. Né? Então, assim, o dinheiro dos carros roubados está fluindo para o leiloeiro, está acumulando no leiloeiro, o leiloeiro não faz nada ilegal. Certo? Então, ele não é amigo do cara que rouba carro. Ele não é amigo do revendedor de carro, ele não é amigo do ladrão. Mas a seguradora pega o carro de volta para ele.
e passa pelo leilão dele e 10% fica para ele. Então a seguradora pega de volta, aí você vai falar com os caras da seguradora, o diretor de veículos da grande seguradora, a outra. A gente tem uma relação muito próxima com o governador, então na lei do desmanche a gente atua muito juntos, etc. e tal. Você entende? Para mim tem muito filtro entre o mundo que a gente estuda e o mundo que o Bruno estuda. Tem um monte de filtros institucionais e que são decididos em projetos de lei muito específicos que ninguém dá valor, mas que são super importantes, do tipo, quem vai dizer se um carro, no nosso caso lá, quem está apto a dizer se um carro pode voltar à circulação depois de uma batida? Tipo, para mim, antes de estudar isso não tinha interesse político nenhum. Mas aí que você vê a disputa entre os caras que dominam o Detran, os caras que são donos de um monte de empresa que faz vistoria de carro, as seguradoras que querem elas dizer, porque daí elas podem dizer se o carro pode ser revendido ou não. Aí você tem umas disputas super técnicas, que são os nós do mercado, que fazem com que pouca gente ganhe muito e muita gente ganhe muito pouco, e que a violência esteja lá embaixo. Né? Então o leiloeiro não está roubando carro, mas está ganhando muito dinheiro do mercado de roubo de carro. Né? Seguradoras idem e assim por diante. E elas têm suas influências políticas de cima. A parte de baixo eu concordo totalmente com a Camila. Ou seja, nos currais eleitorais ali tem todos esses grupos que a gente estava falando agindo embaixo. Né? Mas aí eu acho que a gente tem uma sociedade tão desigual que tem um monte de filtros para que essa grande corrupção possa ser feita com mercados ilícitos no meio. E esses mercados são muito lucrativos. Né? Então, isso numa escala pequena do leiloeiro. Na escala grande é JP Morgan, né? Com 20 toneladas de cocaína no navio. Porque 20 toneladas de cocaína é $1 bilhão no mínimo. Porque os cálculos eram de 1 bilhão a 2 bilhões de dólares no varejo. Então, isso não é pouco dinheiro, isso movimenta banco. Os escândalos do HSBC, os paraísos fiscais, não sei o quê, tem muito dinheiro que vem de mercado ilícito. Né? Eu visitei, doleiro. Eu visitei o Lloyds agora que eu estava fora, né? Aí o cara explicou tudo como funciona, o seguro que eles fazem, não sei o que. Daí no final eu falei, e tem muita coisa ilícita, porque os navios a gente sabe que transportam muito material ilícito, não sei o que. Ele falou assim, tem sempre um russo, né? Para ele, super racista o comentário, mas para ele é assim, uma coisa banal. Claro que tem muito, a gente sabe que tem muito e assim o mundo roda. Né? Então eles fazem tudo certo no Lloyds, eles fazem o seguro dos navios que estão transportando containers legais. Aí um russo enfia um negócio lá no meio. Eles não têm nada a ver com isso, entendeu? Eles fazem o pagamento, se tiver algum problema e tal. Então acho que tem sempre desde o pequenininho até o grande, tem sempre uma tentativa de se desresponsabilizar do que é criminalizável, né? Então quando o cara faz 18 anos, ele fala, não, agora eu não estou mais no tráfico, tem uns moleques trabalhando para mim. Direto, e depois vai subindo, né? E vai subindo eternamente, eu acho. Sobre o pacote anticrime, é isso mesmo, só que tem reação, né? Então, por exemplo, saiu uma notícia agora que tinha uma ONG com advogados super ultra, ganhando milhões de reais, de um consórcio de facções pagando advogados contra essa lei aí. Então, assim, até hoje, pensa-se no Brasil que não é relacional, que tem assim, o bem e o mal. Quando o bem não age, essa é a fala do nosso ministro, né? Aí o mal vem e age. Né? E o negócio está já num nível que, o cara propõe uma lei, mas o outro vai pagar um monte de advogado para ir contra essa lei. E dinheiro para cá, dinheiro para lá. Então, aí tem muito. Então, esses escritórios de advocacia, você vai falar com um grande advogado, os caras falam. Tem os caras que são honestos e os caras que não são honestos. Não quer dizer que não é grande, né? Então, também essa acho que é uma conexão importante para pensar. Jefferson, em relação à milícia, eu também acho que é um termo muito impreciso. Todo mundo que estuda milícia fala isso. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa, que acontece em Nova Iguaçu não é a mesma coisa que acontece não sei o que, né? Então, o termo mais geral se refere a ex-policiais que fazem um trabalho paramilitar de controle territorial e extração de bens, né? Isso tem as mais variadas formas. É que com os escândalos muito recentes, isso aparece muito, né? Mas isso tem em muitos lugares de jeitos muito diferentes. Aqui no Rio a gente apelidou de milícia, né? Mas isso, o cafezinho, que em vários lugares do interior de São Paulo, eu moro no interior,
acontece muito claramente, também tem a ver com isso. Então eu acho que isso vai crescer muito. Do mesmo jeito que teve a expansão do crime, uma reação muito forte das polícias, eu acho que essa reação não é republicana. Não é uma reação para falar, não, nós vamos dentro da lei controlar isso daí com o pacote anticrime. Não, é no grupo de WhatsApp que você controla isso aí, postando a foto dos moleques que estão roubando ali e vão para cima, né? Então isso já está acontecendo muito, isso expande muito, e se a gente vai chamar isso de milícia, eu acho que tinha que expandir o fenômeno para os outros estados também, para entender esses grupos de policiais de base ou de ex-policiais que trabalham fazendo segurança privada informal, digamos assim. Sem falar da segurança privada formal, que também podia estar na mesma chave. Tá? Sobre os desaparecimentos, de fato não parece ser estatisticamente muito relevante, mas isso aparece bastante em campo, né? Aqui em outros estados também, já que não pode matar, né? Mata com Gatorade, mata desaparecendo, mata de outros jeitos que não, em situações que isso não apareça, né? Mas eu concordo com a Camila também. Ótimo. Eu queria só adicionar uma pergunta para você mesmo, Bruno. Que no Rio a gente tem essa normalidade de morrer políticos, né? A gente está indo para o 10º só esse ano, e eu queria saber se dentro do que você mencionou sobre o que seriam novos sistemas novos sistemas políticos, se você consegue vislumbrar algum modo que seria possível, por exemplo, realmente evitar candidatura ou financiamento especificamente de milicianos. Ou dos amigos mais próximos do jogo do bicho, que estão aí, tipo, gerindo, por exemplo, a Prefeitura de Nova Iguaçu há 40 anos, e todo mundo sabe o que isso significa, e tudo bem, tranquilo. Não, obrigado de novo, Rogério, pelo convite. Bom, é bastante rico, assim, ver esse lado, né? Eu já tinha lido o livro do Gabriel, e isso chama muito atenção, como que isso funciona, e agora conversando aqui ao vivo é muito impressionante. A gente não tem dados para dimensionar qual é a influência, né? Porque da mesma forma que a gente não tinha dados para mencionar, para medir a influência do Caixa 2 nas eleições, a gente não tem também dados para medir essa influência do crime, do tráfico de drogas na política. Então faltam dados e faltam pesquisas também. Né? A única pesquisa que eu conheço sobre influência do crime, assim, mais específico na política, é inclusive sobre milícia, que é o do Daniel Hidalgo e do Lessing, do MIT, que fizeram um estudo sobre as eleições de 2002 e 2006 no Rio, especificamente em Rio das Pedras, e eles mostram que há evidências de que candidatos apoiados pelos crimes, eles foram eleitos, porque eles tinham um padrão diferenciado de voto nas regiões dominadas pelas milícias. Né? Então a gente não tem muitos dados, mas eu acho que é um campo que a gente tem que envidar esforços para isso. Justamente, eu acho que o caminho é essa análise de distribuição territorial de votos. Talvez possa ter alguma coisa relacionada nesse caminho que Camila indicou aí de doadores relacionados a postos de combustível, né, talvez seja um caminho. Mas, por outro lado, se a gente pensa no que o Gabriel falou sobre esses 3 grupos que cresceram na influência, né, nos últimos tempos, né, que seria o tráfico, os religiosos e os militares, os outros 2 grupos estão nitidamente dominando a cena política. Então, bom, se a gente tem uma bancada evangélica e uma bancada militar, né, da bala, com cada vez mais proeminentes no Congresso, é de se esperar que a influência também do tráfico esteja também chegando de uma certa forma, se não diretamente, seja talvez até por outros grupos, né, relacionados a isso. Então, talvez a gente tenha um movimento aí sim. Uma outra questão que o Rogério estava pensando no que o Rogério estava falando,
sobre essa relação, né? Como que o tráfico ele chega né, na política. Eu me lembrei de um trecho daquele crime.gov, que foi outro livro que saiu agora, de 2 delegados da Polícia Federal. Eles falam da Lava Jato, mas eles falam mais da atuação da Polícia Federal. E um ponto que me chamou a atenção no livro deles foi que eles dizem que nos últimos tempos há um crescimento de operação da Polícia Federal contra a corrupção e uma queda nas operações contra o tráfico de drogas, que há uma tendência, inclusive, dentro da hierarquia da polícia, há um crescimento daqueles delegados que no passado começaram a fazer curso no exterior, na Interpol e tal, eles foram crescendo na escala da polícia em detrimento daqueles que eram conhecidos por combate às drogas. Então, talvez seja também um outro reflexo, uma outra forma de relação. Agora, essa questão de como barrar, né, que foi a pergunta da Cecília, acho complicado, né? É aquela história do Zivors, que tem uma frase que eu sempre cito, né? Ele fala, olha, dinheiro é igual água. Se você tenta conter a água, ela consegue arranjar um jeito de se infiltrar e chegar onde ela quer chegar. Então, bom, vamos tentar, como que a gente vai barrar? Barra proibindo doação de empresa. Os caras vão doar de outra forma. Assim, não tem como. Então, eu acho que não tem como avançar nessa questão com inteligência, com estudo. Isso vale tanto para a academia, vale tanto quanto para os órgãos de controle, para a segurança pública. Acho que é tentar cada vez mais lançar luz nessas relações que o Gabriel falou, né? Que entre o cara do tráfico até o senador da República, tem uma série de relações, e isso que você falou é totalmente verídico. Assim, o que passa de projeto de lei, que ninguém dá bola, né, uma alteração de um decreto, né, que agora está na moda de se legislar por decreto, né, uma alteraçãozinha no decreto, aí você já vê que isso aqui está beneficiando alguém. Né? Então, esses caminhos que os projetos de lei seguem dentro do Congresso, a gente tem que analisar melhor o Congresso. Né? A gente costuma ver muito jogo político, né, nessa coisa da governabilidade, da crise política, mas eu acho que falta pesquisa, e até uma autocrítica assim, para a gente que é acadêmico, de pesquisar o que está sendo realmente decidido e como, e beneficiando a quem e de que forma. Isso a gente costuma só analisar os grandes números de fidelidade partidária, de crise de governabilidade, mas a realidade está mudando ali o tempo todo na nossa frente, e acho que é nosso papel da academia a gente mergulhar nessa realidade para lançar luz nessas relações, que eu acho fundamental para a gente pensar em democracia, para a gente pensar em segurança, né, crescimento do país, redução de desigualdade, caminho por aí. Muito bem, então queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, queria agradecer também o pessoal que nos acompanha pela internet, porque está sendo transmitido para fora, em geral é um público assíduo aqui do IEA também, esqueci de avisá-los antes de começar, inclusive, que vocês estão sendo acompanhados à distância. Agradecer também o pessoal de apoio, e mais uma vez, Bruno, Gabriel, Camila, Cecília, olha, muitíssimo obrigado. Eu espero que seja o início de uma interlocução, que a gente consiga fazer em outros espaços, não só aqui, mas né, por aí afora, para discutir e ver se esses mundos se conectam do ponto de vista da pesquisa também. Né? E muitíssimo obrigado pela disposição de virem até aqui, numa manhã difícil de segunda-feira em São Paulo, com chuva caindo, e essa água que você mencionou no final veio bem a calhar, literalmente, e convidar a todos para voltarem na parte da tarde, quando a gente vai dar seguimento ao seminário, agora ouvindo os agentes públicos. Né? Nós teremos a presença do ex-ministro Raul Jungmann, também do José Eduardo Cardoso, e da procuradora do Ministério Público Federal, a Samantha Chantal. Conto com a presença de vocês e quem está nos acompanhando pela internet. Talvez, como a gente está terminando bem tarde, a gente atrase alguns minutinhos para recomeçar na parte da tarde, entre 12h15 e 12h30 no mais tardar. Muito obrigado.